A psicologia não é uma chave de autoconhecimento, mas sim uma barreira cultural para acessar essa compreensão. Devemos mais à rede de esgoto do que à psicologia. Estas são algumas das afirmações introdutórias de Theodor Dalrymple neste livro aqui que é espetacular. Vou fazer uma resenha deste livro porque, gente, acho que é espetacular, é espetacular. É um livro em que Theodor Dalrymple, um psiquiatra, ele faz um pequeno resumo de algumas das centenas de psicologias, sim, algumas, porque existem mais de 500 abordagens psicológicas, uma em contradição com a outra. Mas enfim, ele faz então um apanhado dessas mais importantes abordagens psicológicas e conclui assim: a psicologia só serve para uma coisa: livrar o homem de assumir os seus erros, livrar o homem de sua responsabilidade. Curta, comente, se inscreva, bora para mais uma resenha de um livro espetacular, que é este livro aqui, Evasivas Admiráveis. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, eu vou dar um resumo da obra, porque, gente, é muito bom, você precisa adquirir esse livro. Eu acho que eu recomendo como, assim, é uma leitura obrigatória mesmo. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li sobre essa questão da psicologia em oposição à fé cristã. E vou soltar para vocês aqui o link daqui a pouco, promocional desse livro na minha livraria. E esse outro aqui também que eu vou recomendar que tem a ver com a obra dele, tá? O King Lear, ele cita uma frase aqui espetacular desse livro. Enfim, vamos lá, então vamos lá. Vou dar um resumo aqui da obra, mas que eu acredito que, assim, apesar de ser bem sucinto esse meu resumo, eu acredito que está bem preciso, bem correto. O resumo é o seguinte, da obra. O homem moderno decidiu arranjar desculpas para os seus vícios, seus medos, sua incapacidade de lidar com a vida. Dentre elas, as suas desculpas, a psicologia, com sua abordagem de tornar o homem sempre uma vítima de seus maus hábitos, é especial, é espetacular, é uma evasiva admirável e mantém o homem refém de si mesmo. Afinal, quantos mais doentes da alma existirem, mais os médicos da alma, os psicólogos, lucram. Se você está triste porque é doente, você não tem culpa de sua tristeza, você precisa de remédio. Mas se a sua tristeza tiver a ver com incapacidade de lidar com a vida, com falta de sabedoria, falta de força moral, aí você precisa de fé, você precisa se arrepender, aí você precisa se responsabilizar. E aí, gente, para entender essa obra, é fundamental essa outra aqui, porque ele faz uma citação aqui do King Lear, do Rei Lear, que é um pano de fundo para tudo o que o Theodor Dalrymple está falando neste livro aqui. Ou seja, é como uma espinha dorsal aí vai da obra. A fala do Edmundo, aqui no capítulo 2 dessa maravilhosa obra de Shakespeare. E a fala do Edmundo é o seguinte: essa é a maravilhosa tolice do mundo. Quando as coisas não nos correm bem, muitas vezes por culpa de nossos próprios excessos, ou seja, nossa própria culpa. Pomos a culpa de nossos desastres no sol, na lua e nas estrelas, como se fôssemos celerados por necessidade, tolos por compulsão celeste, velhacos ladrões e traidores pelo predomínio das esferas, bêbados, mentirosos e adúlteros pela obediência forçosa a influências planetárias, sendo toda a nossa ruindade atribuída à influência divina, e divina aqui no caso os astros. Ou seja, o que Edmundo em Rei Lear está dizendo? Os antigos, eles acreditavam que os astros determinavam quem eles iriam ser e como eles iriam se comportar. A sua personalidade, então, estaria condicionada pela posição dos astros no dia do seu nascimento, sem que você fosse responsável por isso. Este é um texto, então, fundamental para entender Evasivas Admiráveis, porque Theodor Dalrymple, ao citar este trecho de Shakespeare, ele quer mostrar o seguinte: o homem costumava, lá no passado, fugir de sua responsabilidade por seu mau comportamento através da astrologia. Hoje, ele o faz através da psicologia. Theodor Dalrymple dá alguns exemplos, mas vamos começar com o melhor de todos. Freud, aquele cheirador de cocaína. Porque Freud, ele desencadeia o primeiro esquema da psicologia prometendo desnudar a alma humana. Theodor Dalrymple afirma acertadamente e comprovadamente que Freud era mentiroso, plagiador, autoritário, manipulador e nada científico em suas descobertas da psicanálise. E Theodor Dalrymple vai além e declara que as ideias furadas de Freud serviram apenas para afrouxar o senso de responsabilidade do homem para com as suas próprias ações. Não é que você é imoral, fraco e problemático. É que você tem traumas.
provocados por outros, principalmente pela religião, pelos pais. E esses traumas estão aí no seu inconsciente, no seu subconsciente, provocando em você todo tipo de neurose e problema. E bastaria, como explica Dalrymple, longas horas de terapia falando com seu terapeuta, que irá desvendar os segredos de sua alma. Obviamente, essas consultas seriam, como diz Dalrymple, ad infinitum, ou seja, para sempre, o que é comercialmente maravilhoso e continua sendo seguido até hoje por boa parte dos psicólogos. Afinal de contas, quem não lembra da Sandy dizendo, faz 15 anos que eu faço terapia? Oh, mas que raio de negócio é esse que esse paciente nunca se cura? É claro, afinal, um paciente curado é um cliente a menos. No capítulo 4 desta obra, Dalrymple afirma o preceito básico das psicologias, das mais de 500. Precisamos que todos que sofrem sejam vítimas. Temos medo de julgar. A implicação disso seria carta branca para que as pessoas fizessem o que elas quisessem. Na psicologia, você é sempre vítima do passado, de um pensamento errado, das circunstâncias, de um problema cerebral. Ou seja, as psicologias têm as suas variações, sim, mas todas elas te colocam como vítima. A variação é apenas sobre como você se torna essa vítima, como você é a vítima. Mas para todas as psicologias, você é sempre vítima. Afinal de contas, colocar o cliente como vítima, claro, o cliente tem sempre razão. O cara vai pagar para ouvir de seu empregado, o psicólogo, porque o psicólogo é o empregado dele. O cara vai pagar para ouvir de seu psicólogo que ele é um cafajeste? Não dá! Isso, colocar o cliente como vítima, leva à doutrina de todas as psicologias à autoestima. O resumo de todas as psicologias, resume Theodore Dalrymple, é isso aqui. As pessoas não só precisam aprender a se perdoar para ser felizes e realizadas. Elas precisam aprender também a se amar e a estufar o peito com autoestima. Este é o consenso de todas as terapias, ou seja, o consenso é autoestima. Na psicologia psicodinâmica, a autoestima baixa é porque sua mãe te criticava pela bagunça. Na teoria comportamental, é um pensamento errado que precisa ser consertado para que de um rato inútil você se transforme em um leão. Dalrymple dá um exemplo clássico das psicologias, de como elas nos eximem de nossas responsabilidades, como elas nos dão evasivas, fugas admiráveis para as nossas ações ao falar de um conceito que surge da autoestima, o eu verdadeiro. Não é que eu sou violento, é que eu ainda não encontrei o meu eu verdadeiro no interior de minha alma. Para o autor, isso encoraja a evasão do homem devasso, ou seja, o homem devasso, mas ele dá uma desculpinha para pecar. Ele cita um exemplo, Mendy Nemouche, um cara que matou 4 pessoas. E a imprensa perguntou, quem conhece o verdadeiro Mendy? A família dizia que ele era bonzinho? Assim, o menino com 15 roubos nas costas, assassino, no fundo, ele é um bom menino. O autor conta que uma vez ele afirmou sobre um estuprador e assassino de 5 crianças que esse cara deveria continuar na cadeia para sempre. O estuprador ficou ofendido e enviou uma carta para Dalrymple, dizendo que ele havia se redimido na cadeia e encontrado o seu verdadeiro eu. Uma coisa interessante nessa abordagem é, quando eu faço algo errado, aí não sou eu. Mas quando eu faço algo certo, aí sou eu mesmo. E dentro disso, Theodore Dalrymple faz uma afirmação acertada. A fuga das nossas responsabilidades na psicologia é tão grande que a psicologia subverte a lei. Dalrymple mostra que a ideia de reabilitação da Corte Europeia dos Direitos Humanos é o seguinte, imorais estão doentes. Lembra do vídeo? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, um cara, ele era neurocientista, e ele disse que um cara adulterava com menininhas, porque ele tinha um problema aqui no lobo central. Interessante que ele só ficava retardado quando ele via novinha, mas quando ele via uma senhorzinha mais de idade ali, um pouquinho mais caidinha, aí epa, isso aqui eu não quero não. Era só em relação às novinhas. É esse tipo de coisa ridícula que a gente tem que ouvir. Neste livro, o autor ainda vai mostrar a fraude da teoria da depressão como doença. Ele mostra a origem e explica como essa fraude se tornou tão popular a ponto de quererem nos matar, quererem matar qualquer um que coloque a tese em xeque. Ele também fala sobre TCC, neurociência, porque muitas vezes essas coisas são ventiladas por aí como científicas. E ele questiona tudo isso. E enfim, ele conclui dizendo que a psicologia é prejudicial, entregue à indústria farmacêutica e responsável por muitas desgraças no nosso mundo. Ele disse, excetuando instâncias específicas, a psicologia não contribui em nada para o autoconhecimento e fez até o oposto. Ela atua como um obstáculo ao genuíno
exame de si mesmo. Então é isso, gente. Ó, aproveite a promoção desses livros. Vou pedir para colocar os dois em promoção, tá bom? Para você. Vou colocar o link aqui para você adquirir. Adquira mais de um, que você nem vai ter frete aí para o Brasil inteiro. E eu vou fazer uma resenha desse aqui, tá bom? Então pode adquirir aí, se você ficar com dúvida, eu vou fazer uma resenha desse livro. Você pode me cobrar lá no meu Instagram. Então esse aqui, a resenha já está feita. E é isso aí, gente. O link da minha livraria para você adquirir com preço promocional tá aqui na descrição. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.